Olá pessoal, eu sou o engenheiro Daniel e sejam bem-vindos à quarta videoaula do mini curso de layout de PCBs oferecida pela Microgenius. Entre em nosso site www.cadeagle.com.br e veja as aulas anteriores. Dando continuidade ao nosso projeto, após criarmos o esquema elétrico, vamos fazer o layout da nossa PCI. Layout da PCI é colocar os componentes de forma que caibam na nossa placa, que consigamos criar as trilhas, o pessoal que fará a montagem consiga realizar sem muitas dificuldades a montagem da placa e que a placa seja economicamente viável. Mas antes, vamos ver algumas definições do que é uma trilha, camada, vias, bottom top e máscara de componentes. Temos que ter essas noções bem fixadas para podermos continuar com o nosso projeto. Primeira nomenclatura, trilha. As trilhas são ligações entre os terminais ou pads dos componentes. Como podemos ver aqui, essa trilha em vermelho está ligando os dois resistores. O próximo conceito é a ideia de camadas. A quantidade de faces que terão material condutor na forma de trilhas chamamos de camada ou layer. Existem placas como uma placa universal, aquela que fazemos protótipos que possui apenas uma única face, assim como temos PCIs com múltiplas camadas de material condutor, como as placas mães de computadores, que possuem 10 layers ou mais. Há camadas que recebem nomes diferenciados. Uma delas é a top. Normalmente é o local onde colocamos os componentes e a serigrafia. É conhecida também como lado componente. Outra camada de cobre com nome diferente é a bottom, que é a camada inferior ou a mais baixa. Ela é conhecida também como lado de solda de componentes PTHs, ou seja, componentes em que têm que ser encaixados através de furos. O próximo item são as vias. As vias são furos metalizados que interligam diferentes camadas. Como podemos ver aqui no nosso slide, nós temos uma via, essa designada em verde, ligando o layer bottom em azul ao layer top em vermelho. Máscara de solda. A máscara de solda é um verniz que colore a nossa placa de circuito impresso. Ela tem a função de não só colorir a placa de circuito impresso, mas também isolar as trilhas e reduzir o número de curtos que podem aparecer durante a soldagem. Ótimo! Após aprendermos algumas noções, vamos voltar ao circuito do amplificador. Voltamos ao Eagle agora. Na página do esquemático, com 2 ligações e verificações realizadas, vamos transportar os componentes e ligações para a janela de layout. Utilizando a ferramenta Board ou ainda em File, Switch to Board, o Eagle nos perguntará se queremos realmente criar um board a partir do esquema elétrico. Devemos confirmar, então uma nova janela se abrirá com os componentes que nós trabalhamos. Notem que as ferramentas do esquemático estão quase todas aqui no board para que nós possamos trabalhar. Vamos colocar os componentes dentro da área retangular. Essa área retangular que nos é apresentado é a placa propriamente dita. Na versão gratuita que nós estamos utilizando aqui, ela tem o tamanho de 10 por 8 centímetros. Vamos colocar os componentes de forma que eles fiquem organizados, utilizando as ferramentas que nós já vimos anteriormente, como por exemplo a ferramenta Group. Com a ferramenta Group selecionada, vamos colocar todos os componentes dentro da área da placa. Agora selecionando a ferramenta Move, clique com o botão direito, Move Group e coloquei o meu grupo dentro da minha placa. Vamos fazer a organização dos nossos componentes. X1, que é a entrada do nosso operacional, colocamos do lado esquerdo.
X2, que é a saída do nosso operacional, fica no nosso lado direito. O amplificador fica, vamos deixar ao centro. A alimentação do amplificador nós colocamos acima do amplificador e moveremos todos os resistores para a parte de baixo da placa. Agora vamos reduzir o tamanho da placa. Com a ferramenta Move selecionada, clique sobre a borda da placa e mova ela. Você consegue reduzir o tamanho da placa, contudo, você não consegue aumentar o tamanho da placa para o tamanho além dos 10 por 8 centímetros da versão Lite. Vamos reduzir a placa também aqui da direita e está pronto o nosso circuito. Por exemplo, para uma placa com formato redondo, eu clico na ferramenta Circle, altero o Layer para Layer Dimension e eu faço o desenho da minha placa. Feito isso, eu excluo com a ferramenta Delete a minha placa anterior. E eu consigo movimentar os meus componentes de acordo com o espaçamento que eu tenho. Vamos alterar o tamanho da nossa placa. Clique no botão direito, Properties, e vamos alterar para que ela fique com tamanho de 750 mils. Pronto. E vamos fazer a organização da nossa placa, mais uma vez, para que todos os componentes fiquem dentro desse círculo. Eu trago componente para cá, outro componente aqui, outro componente. Vou fazendo os ajustes para que minha placa fique adequadamente encaixada, com os componentes em posições adequadas. Algumas regras de layout nós divulgamos no nosso treinamento de layout de placas de circuito impresso, no curso online e presencial de CAD Eagle que a Microgenius disponibiliza para você. Entre no nosso site www.cadeagle.com.br e você verá as condições do treinamento. Feita a organização dos componentes da nossa placa, nós devemos agora fazer o roteamento dela. Esse será o tema da nossa próxima videoaula, roteamento do Eagle. Obrigado pessoal, espero que vocês tenham aproveitado e até o próximo vídeo. Obrigado.